Graça e paz, meus queridos irmãos. Estamos nesta tarde já no final da tarde de sábado, no crepúsculo do dia, e aqui em contato com a natureza, para meditar hoje na sugestão do presente diário do próximo domingo, que é amanhã, não é? Com o tema confusão, baseado no livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis significa início ou princípio, e este capítulo 11 vai nos dar exatamente a informação de como as línguas humanas começaram a surgir, como foi a origem das línguas humanas. Porque o texto diz muito claramente o seguinte, lemos o texto de Gênesis 11, diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que eles, partindo do Oriente, deram com a planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemo-nos uns aos outros, e queimemo-nos bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Muito bem. A gente vê aí um projeto de construção, um projeto de alguns homens, não sabemos exatamente quantos, mas tudo leva a crer que era assim, a representação da humanidade naquele tempo existente. Porque aqui nós estamos ainda no início. Essa terra, Siná, aqui chamada, é aquela terra próxima ao antigo Jardim do Éden, ou seja, na Mesopotâmia, próximo também aonde futuramente surgiu a cidade de Babilônia, não é? Inclusive, a palavra Babilônia tem a ver também com Babel. E a palavra Babel, Belal, significa confusão. Daí, então, é conhecida como a Torre de Babel. Você percebe no texto que esse nome Torre de Babel não existe, mas ficou conhecido como Torre da Confusão, porque houve uma confusão de línguas. Mas pensemos o seguinte: primeiramente, a ordem de Deus foi que eles se espalhassem pela terra, se multiplicassem. Era ainda a formação, o início da humanidade, não é? Ainda estava a humanidade para crescer, e a ordem de Deus: espalhem-se, povoem, multipliquem-se, e tinham todos uma língua só. Mas, ao contrário disso, eles quiseram fazer uma cidade e fazer também uma torre. E daí, a intenção deles é muito clara, como diz o texto: para que tornemos célebre o nosso nome. Muito bem. O que fica muito claro é que a proposta era tornar célebre o nome, ou seja, era um motivo egoísta, o motivo da vaidade. O que era muito claro na ordem de Deus é que eles deviam se espalhar. E, na verdade, pensando bem, todas as vezes que os homens, tanto eu como você, ou nós, homens, criaturas, tentamos frustrar os planos de Deus e fazer o contrário do que Ele ordena, realmente dá confusão. Vocês sabem o que é confusão, né? Confusão é alguma coisa que ninguém entende, é uma coisa incompreensível, é uma coisa que fica caótica, é uma coisa que não dá mesmo para entender. Daí, então, isso é uma confusão. Ou, como diz às vezes os pais quando vão repreender os filhos, né? Para com essa confusão. E em tantos momentos a palavra confusão é aplicada, mas sempre é no sentido de parar é o caos, parar é a dificuldade para tomar pé de uma situação e reiniciar. O propósito de Deus, portanto, estava sendo por aqueles homens determinadamente frustrado. Eles estavam querendo frustrar os planos de Deus, que era de espalhar e povoar a terra. Vamos, por que espalhar? Vamos ficar juntos. Aliás, há muita essa tentação, né? Unidos venceremos, unidos... Bom, em muitos aspectos, isso realmente é verdade, mas nesse caso bíblico aqui, era necessário cumprir a ordem de Deus, o mandato de Deus,
que era de se espalhar e povoar a terra. E eles disseram, não vamos fazer isso, não. Vamos tornar sério o nosso nome. Vamos construir uma cidade e uma torre, uma alta torre. E o pior de tudo, eles diziam assim, uma torre que nos leve até o céu. A história da humanidade também está perpassada por essa confusão. Há muita confusão quando os homens pensam chegar nos céus, não pelos caminhos e pelos decretos de Deus, pela vontade de Deus, mas pela sua própria vontade. Queremos fazer uma torre que fique sério o nosso nome e que a gente chegue ao céu. Naquele tempo, quando se construía uma cidade, dava-se prioridade a construir também uma torre. A torre era um marco, né? Um tótem, assim, para mostrar a força daquele povo construtor de uma cidade. Aí o que Deus fez? Desçamos, e essa expressão desçamos e confundamos a língua dos homens, para que eles não concluam o seu projeto. Essa é uma das descrições do Antigo Testamento, e particularmente do livro de Gênesis, o verbo assim no plural, mostrando que é o conselho da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em comum acordo, vamos confundir a língua dos homens. Então, Deus age num plano que é um plano também de juízo contra o homem, não é? E diz, confundamos, e foi confundida a língua dos homens, de modo que nem os construtores, nem os idealizadores conseguiam mais entender-se para continuar aquele projeto. Aquele projeto foi frustrado, e eles ficaram, então, em línguas diferentes. E se esparramaram, se espalharam. E o que a gente vê hoje? Existe realmente milhares e milhares de línguas, né? No mundo inteiro. Existem dialetos, então é uma diversidade muito grande. A Bíblia, que é o livro mais traduzido no mundo, ainda está longe de se completar todas as línguas, dialetos do mundo. Sabe, nós já temos até mais de 1000 traduções diferentes, mas ainda é pouco para alcançar realmente toda a humanidade. A Sagrada Escritura, que é o livro mais traduzido, porque existe uma diversidade muito grande de línguas e idiomas. Isso foi um propósito de Deus, foi um juízo de Deus, não é? Engraçado, quando a gente faz um contraste disso aí com Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu e eles falaram a língua e todos entenderam na sua própria idioma, na sua própria linguagem. Quer dizer, Deus faz o seu juízo fazendo a distribuição e a confusão. Deus faz a bênção trazendo o Espírito Santo e uma língua que estava unindo o povo. Essas são as maravilhas de Deus. Aliás, a propósito, é bom a gente pensar num episódio bíblico como este, onde surgiu a distribuição de línguas e chamar de confusão. É bom que você pare para pensar o seguinte: o que é que você tem feito na sua vida? Qual o propósito de sua vida? Como você tem construído a sua vida? Em relação à vida eterna, em relação à salvação da alma, existem muitos projetos. Alguns pensam de chegar por esse caminho, outros por aquela outra forma. Um é pela religiosidade, a maioria de todos é pelos méritos humanos. Façamos, então a gente consegue. Muita gente tem aquela ideia que a salvação é alguma coisa assim, um presente de Deus para quem faz as coisas direitinho, né? Para quem principalmente ajuda os outros. Então é um presente de Deus. Mas não é. O que a Bíblia nos ensina é que a salvação, a vida eterna, é produto da graça de Deus. Ou seja, é um presente sim, mas é um presente que o homem não merece. É um presente que é oferecido gratuitamente ao homem. Gratuitamente para nós, bem entendido, né? Não ficou de graça para ele. Jesus Cristo deu a sua própria vida e derramou o seu próprio sangue para salvar o seu povo, não é? E assim, por meio de Cristo, a gente tem a salvação gratuitamente. Mas a confusão em matéria de religião, no mundo inteiro, é muito grande, mas muito grande mesmo. As formas como as pessoas querem chegar aos céus são muito diversificadas, e preste só atenção.
invariavelmente, as formas de o homem chegar ao céu é através dos seus esforços. Façamos e tornemos o nosso nome célebre, ou seja, tornemos-nos merecedores. Invariavelmente, as religiões sempre trabalham nesse caminho, nessa direção, de fazer com que o homem alcance, por mérito, aquela graça de chegar aos céus. A mesma coisa de Torre de Babel. A Bíblia não diz isso, não é? A Bíblia não ensina isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim, ou seja, não há outro modo. Então, o que há na matéria desse assunto de salvação, de vida eterna, é uma verdadeira confusão religiosa. Uma verdadeira Babel. Mas tudo porque o quê? Tudo porque ninguém ou as pessoas não estão indo de acordo com o que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina. A palavra de Deus é uma só, e a palavra de Deus, que as Escrituras Sagradas, mostra qual é o caminho. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho. E os homens fazem a confusão, querendo fazer seu nome célebre, querendo fazer por onde merecer, querendo chegar aos céus, querendo construir a sua própria torre de salvação. Não tem possibilidade. Então, como aconteceu em Babel, os planos foram frustrados e são frustrados todos os intentos humanos de o homem querer alcançar a salvação por outro meio que não seja pela graça de Deus através do sacrifício e da justiça do Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, hoje, o nosso assunto está falando aqui por confusão e eu espero que você pare com essa confusão. Sabe, muitas vidas e muitos lares estão esfacelados por uma confusão de discussões, de ideias, de gostos e também de individualismos, de egocentrismo. Então, tudo isso realmente separa muitos homens. E quando a vida torna-se um caos, a confusão está muito grande, só indo a Deus. Ele é o único capaz de realmente resolver essa confusão. Confusão que a gente faz, confusão que a gente cria. Quando Deus diz assim, sabe, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus põe fim a esse caos. Se sua vida está uma confusão, sua vida pode ser consertada, porque é através de Jesus Cristo, ele faz novos propósitos e faz com que você veja coisas que outrora e jamais de outra maneira terá condições de ver. Que Deus abençoe e longe de confusão, obedeça a palavra de Deus e ande nos caminhos de Deus e a sua vida será feliz e próspera, não uma vida de Babel, ou seja, uma vida de confusão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai esteja com todos nós. Amém. Até uma próxima com a graça de Deus.